Graças a Deus. Um excelente dia, paz do Senhor Jesus a todos. Pastor Valdinei Pereira aqui. Quero falar algo nessa manhã, a respeito da hipersensibilidade dos cristãos nos nossos dias. Hipersensibilidade. Todo mundo deve ser sensível, tem que ser sensível a um certo grau. Mas nós vivemos uma época de uma hipersensibilidade, né? Verdades simples não podem ser ditas, senão as pessoas não conseguem digerir. Elas não conseguem dirigir verdades simples, coisas do dia a dia, rotineira. Elas não conseguem digerir. Por quê? Porque confronta a elas, né? E eu estou falando para cristãos. Confronta a sua postura, confronta a sua conduta e elas não conseguem digerir. Por isso que elas mudam de igreja, elas pulam de igreja, por isso que as nossas igrejas elas estão tão frágeis, né, no sentido de batalha, no sentido de conquistar o território. As nossas igrejas elas têm um potencial gigantesco, mas devido também a essa hipersensibilidade, né, nós não estamos conseguindo alcançar todo o potencial que nós temos como igreja. E eu quero compartilhar um versículo bíblico aqui para fundamentar isso, né, como fundamento. O fundamento é a base, é o mais importante. Nós não podemos criar ideias, né? Nós precisamos disseminar esta ideia. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, o plano perfeito de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, é um texto lindo. Versículo 11 está assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Repetindo, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria ou agia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Note, Paulo escreve esse texto, né, que talvez seja um dos textos mais belos da Bíblia Sagrada, concernente ao amor, né, e ao amor ágape, ou agape, né, o amor sacrificial. O nosso idioma português qualifica tudo como amor, né? Mas no idioma de origem do Novo Testamento, o grego, existe ao menos, e aí os eruditos aqui me corrijam se eu estiver errado, 3 palavras para amor, né? Eros, relativo à paixão; philos, ou filéu, relativo à reciprocidade; e o ágape, ou agape, que é o amor sacrificial, o amor com o qual Deus nos tem amado. É dentro desse contexto. E ele vai falar, né, ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se não tivesse agape, nada adiantaria, nada seria. E no versículo que nós fizemos menção, ele vai dar esse detalhe: quando eu era menino, né, eu agia como menino, eu sentia como menino, eu falava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, parei com as coisas de menino. E aqui eu quero pegar o texto bíblico e menino no sentido de criança, menino no sentido de alguém imaturo, menino no sentido de alguém que não está experimentado, né? Menino nesse sentido. E aí a gente vai buscar entender. Eu tenho filhos, eu acredito que alguns de vocês, se não todos, também tenham filhos. A gente vai entender que menino tem como principal característica a inexperiência, uma criança. Mas tem algo que eu quero destacar aqui na questão de um menino, de uma criança, que é o que? A maneira com que você vai falar com ele. Se você fala grosso com a criança, se você fala firme com a criança chora, a criança fica triste, né? A criança vai ficar um pouco abatida. Por quê? Porque ela não consegue compreender aquilo, porque o nível de maturidade dela ainda não está avançado para ela entender o porquê que ela está recebendo uma palavra um pouco mais enérgica.
né? Mas isso tudo enquanto ela é uma criança. Enquanto que ela é uma criança. Quando ela chega à estatura de adulto, o que é que a gente entende? Que as experiências constantes fizeram com que ela aprendesse a lidar com aquilo. E essa hipersensibilidade, né, já não é mais tão hipersensível assim, porque a experiência de vida dela fez com que ela aprendesse a lidar com as verdades quando confrontada. Então Paulo está dizendo para nós, aqui de uma maneira muito clara nas Sagradas Escrituras, que tem pessoas que fisicamente cresceram, mas emocionalmente ainda é um menino ou uma menina, né? E aqui eu acredito que menino esteja se referindo tanto a homem como a mulher, que cresceram fisicamente, mas não amadureceram, ainda estão no nível de sensibilidade de uma criança, né? Como diria minha avó, é um homem barbado já, né? E ainda, quando é confrontado, reage como um menino. É a hipersensibilidade. Se o pastor ou o pregador prega algo que o crente se sente ofendido, ele vai achar que é indireta para ele. Se alguém posta algo em uma rede social que confronta ele, se for conhecido, ele vai achar que é uma indireta para ele. Porque ele está hipersensível, a uma sensibilidade exacerbada, exagerada. Logicamente, irmão, tudo tem equilíbrio, né? Não estou aqui a estabelecer um padrão ou uma regra, que não pode, que não deve, não. A gente se machuca, palavras nos magoam, todos, inclusive a mim também. Mas nós estamos vivendo uma época que esse limite, ele recuou tanto, que qualquer coisa que se fale, que confronte um outro, a pessoa se sente ofendida. As pessoas estão se ofendendo muito fácil, elas estão se ofendendo de uma forma muito rasa, né? E isso deixa uma igreja de bico, deixa os membros da igreja de bico um com o outro, deixa os membros da igreja com raiva um com o outro, por causa de coisas que às vezes são quase insignificantes, coisas pequenas, coisas fáceis de superar se quem as ouviu tivesse maturidade, não fosse hipersensível. Então, essa hipersensibilidade na igreja atual, nos dias atuais, é algo que tem prejudicado. As pessoas não têm, elas estão sentindo, como Paulo falou, sentia como menino, ou seja, as emoções dela estão frágeis, são emoções de uma criança, né? O agir dela, às vezes, é um agir como agir de uma criança. O que é um agir de uma criança? Quando eu não gosto do coleguinha, eu dou as costas, eu dou língua pro coleguinha, eu viro o rosto para não olhar pro coleguinha. Quando o coleguinha está vindo no corredor, eu mudo de lado. Isso é postura de criança. E a postura de adulto, o que é? Meu querido, aconteceu algo assim, eu não gostei. Vamos lidar aqui, vamos resolver, porque nós somos adultos, homem de Deus, mulher de Deus. E nós não podemos deixar que uma coisa tão pequena nos atrapalhe e atrapalhe a igreja, né? Haja vista o livro de Josué, capítulo 6, salvo engano, me ajude, Acã, escondeu coisas roubadas dentro da sua tenda e Israel inteiro perdeu a batalha. Então a tua postura impacta a tua família, impacta a tua igreja, impacta a tua comunidade. Então eu quero fazer um convite para mim e para você. Vamos amadurecer, vamos examinar as Sagradas Escrituras e deixar que o texto bíblico, que é a revelação suprema de Deus, nos molde e nos faça sair da estatura de menino e chegar a uma estatura de homem, de adulto, de pessoas maduras, que vamos saber lidar com as verdades que vão nos falar, que vamos saber lidar quando nós formos confrontados, quando nós formos até caluniados mesmo, porque você precisa saber lidar com a calúnia, com a difamação. Se você é menino, você não sabe lidar com isso, né? Se você é imaturo, você não sabe lidar com isso. E você precisa amadurecer, eu preciso amadurecer, né, para aprender a lidar com isso. Eu fui caluniado juntamente com a minha esposa aqui em Sorocaba, no meio de algumas igrejas, né? Não a igreja, entenda, uma pessoa que nos caluniou. Uma pessoa que saiu difamando a mim e a minha esposa, alguém que conviveu dentro da minha casa. Entendeu? E eu confesso aos irmãos que a minha vontade era ir para a rede social e expor essa pessoa. A minha vontade era falar, olha, fulana
fulano ali me difamou, fez isso e isso, mas é mentira, chamar minha esposa, minha vontade era isso. Mas falei, não, vamos agir com sabedoria, nós temos maturidade. Nós nunca falamos nada, né? Salvo um amigo meu aí que é pastor, que sabe dos detalhes, mas nunca espalhamos nada. Quem era, o conteúdo da calúnia, o conteúdo da... Nunca espalhamos nada, para a glória de Deus. E hoje a vida segue, né? A pessoa está seguindo a vida dela cristã com a família, e glória a Deus por isso, né? Eu estou seguindo a minha vida cristã com a minha família, com a igreja que eu pastoreio, e graças a Deus por isso. Então que nós avancemos, né? Saiamos desse campo da hipersensibilidade e que a gente venha a amadurecer, deixar de agir, de sentir ou de falar como menino e agir sim como homem e mulher de Deus, conhecedores das Sagradas Escrituras. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, em nome de Jesus. Amém.